Efésios 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 6. Bendito seja, todos acharam? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos orar. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho, e pedimos que o Espírito de Jesus Cristo ilumine nossa mente e coração nessa manhã. Fale conosco, Senhor. Somos o Teu povo, o Teu rebanho, o rebanho do Teu pastoreio. Abre, ó Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, e que a Tua Palavra seja fiel nos meus lábios. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. O título do meu sermão não poderia ser diferente. Ele é Bendito seja Deus, o Pai. Na semana passada nós vimos que esse texto, que vai do verso 3 até o verso 14, é apenas uma frase do apóstolo Paulo. Ele não põe ponto, ele não põe vírgula, e eu não sei de onde ele tiraria fôlego para recitá-la em sequência. Tamanha a alegria e a felicidade dele em escrever sobre isso. Nós vimos que esses versos, eles falam sobre Deus, e esse Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Nessa manhã, nós vamos nos deter na pessoa do Pai, dos versos 3 ao 6. Como eu falei semana passada, nós vivemos no limiar da história, no momento em que nós já fomos salvos pela graça, mas por causa do pecado que ainda nos rodeia e nosso corpo ainda é pecador, nós temos a tendência de confiar no nosso desempenho nesse mundo e usar o nosso desempenho como um termômetro da nossa relação com Deus. E se eu puder resumir o sermão dessa manhã em uma frase, ela seria: podemos bendizer a Deus o Pai, pois em Cristo Ele nos abençoou, nos escolheu antes da fundação do mundo e em amor nos adotou para sermos seus filhos, para o louvor da sua graça. Então o sermão dessa manhã ele vai ser dividido em três partes. Deus primeiro nos abençoou, então Ele nos escolheu e por fim Ele nos adotou. Eu me lembro como se fosse hoje, uma vez que a Sheila me perguntou se eu era feliz de verdade. Nós estávamos indo para casa depois de um culto. Durante o trajeto da igreja até o ponto de ônibus, ela me perguntou: você é feliz de verdade? A nossa vida estava indo naquele momento de mal a pior. Naquele tempo, nós vendíamos o almoço para comprar a janta. Nós tínhamos perdido muito dinheiro em maus negócios e ainda por cima, a cada 6 meses, nós pegávamos tudo que tínhamos e colocávamos na igreja, dávamos para a igreja. Meus irmãos, naquele tempo até o meu sapato era furado. Nós tínhamos dificuldade para pagar o aluguel. Era difícil, tínhamos dificuldade para pagar o financiamento de carro, tínhamos dificuldade para pagar até coisas mais básicas, como comida de verdade. Durante muito tempo, nossa refeição era pão com alguma coisa, porque o pão é barato, é fácil. O dinheiro era contadinho. E esse é o contexto da pergunta que a Sheila me faz naquele dia, naquela noite, no ponto de ônibus. Você é feliz? Você é feliz de verdade? Eu sempre fui um cara muito otimista. Tantos treinamentos de vendas, de liderança,
o contexto da igreja me tornaram uma pessoa otimista. Eu não tinha uma base sólida para responder para Sheila o porquê eu era feliz, mesmo com um sapato furado. Eu mal compreendi o Evangelho, mas eu me lembro sim de dizer com convicção, sim, eu sou feliz de verdade. Mas ela não estava feliz, ela não era feliz. Mas a pergunta que ela me fez naquela noite não se tratava apenas de felicidade terrena. O problema era mais embaixo. Naquela igreja nós aprendemos que ter muito dinheiro, conquistar coisas, era fruto de um relacionamento com Deus. Então, quanto mais dinheiro eu conquistava, quanto mais bens eu conquistava, melhor estava o meu relacionamento com Deus. Ou seja, o meu relacionamento com Deus era medido de acordo com aquilo que eu desempenhava nesse mundo. De modo que estar na miséria era um sinal de estar longe de Deus e talvez endemoniado. No fundo, a pergunta da Sheila não era sobre felicidade. A pergunta da Sheila era sobre o quanto Deus nos amava. Afinal, nós estávamos fazendo tudo certo e Deus não mente. A infelicidade não era pela falta de dinheiro, mas pela falta da certeza de saber que nós éramos amados por Deus. Porque o termômetro da nossa segurança eterna estava no nosso desempenho financeiro e espiritual. E como eu falei na semana passada, nós vivemos em duas eras, o já e o ainda não. Ou seja, nós fomos salvos pela graça, mas ainda vivemos no mundo manchado pelo pecado. E por causa disso, nós temos a tendência de usar o nosso desempenho pessoal como um termômetro do nosso relacionamento com Deus. Mas em Efésios 1:3 nós temos a primeira verdade desse texto. Por causa da nossa união com Cristo, Deus o Pai nos abençoou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós bendizemos a Deus o Pai, porque em Cristo Ele nos abençoou com tudo que nós precisamos. É desta forma que Paulo começa esse hino de louvor a Deus. É um louvor à primeira pessoa da Trindade, a Deus o Pai. Esse versículo é o principal dos versículos que vão seguir. É a base, é o fundamento. João Calvino vai dizer que aqui o apóstolo Paulo enaltece de forma sublime a graça de Deus para com os efésios, cuja intenção era levar seus corações à gratidão com o fim de deixá-los inflamados e assim enchê-los e transbordá-los com profunda alegria pela obra de Deus. Então o verso 3 começa com Paulo abençoando a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus o Pai é aquele que merece apreciação, louvor, honra. No Antigo Testamento nós veremos Noé abençoando ao Senhor, nós veremos Abraão, Jetro, Abigail, Davi, entre muitos outros que vão abençoar o Senhor. No Novo Testamento nós vemos isso permanece, as pessoas continuam abençoando o Senhor. Na verdade, os judeus eles evitavam falar a palavra Deus, então eles chamavam Deus de bendito. Bendito era uma das palavras para se referir a Deus. E é muito interessante que em Marcos, Jesus vai ser chamado de o Filho do Bendito, o Filho de Deus. O Novo Testamento revela para nós também que o único Deus vivo e verdadeiro, ele subsiste eternamente em três pessoas. Então é um Deus apenas, mas são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós percebemos essa pluralidade em Deus na conversa de Jesus com o Pai. Seja lá na oração sacerdotal em João 17, quando ele ora por si mesmo, ele ora pelos 12 e ele ora por cada um daqueles que um dia creriam em seu nome. Seja no jardim da aflição em que ele pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E nós vemos também uma conversa de Jesus com o Pai na cruz. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
O apóstolo Paulo mesmo vai também dizer em Efésios 3,14 que ele se ajoelha diante do Pai para orar pelos efésios. E no capítulo 5 ele vai também dar graças a Deus, o Pai. Então nós temos a realidade de que o Pai e o Filho são pessoas distintas, não é a mesma pessoa. Dentro da unidade de Deus há uma pluralidade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na segunda parte do verso 3, o apóstolo Paulo resume o motivo pelo qual os efésios e todos nós podemos bendizer a Deus o Pai, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos, ela começa a ser descrita a partir do verso 4 e vai até o verso 14. São diversas bênçãos, é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, nós recebemos de Deus o Pai, por meio de nossa união com Cristo, porque quando ele fala em Cristo significa nossa união com Cristo, nós estamos unidos com Cristo. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós percebemos Deus fazendo muitas promessas ao seu povo, ao povo israelita, aos israelitas, a Abraão e seus descendentes. E nós vemos Deus cumprindo, e muitas dessas promessas que Deus dá ao povo de Israel são promessas de prosperidade. São promessas materiais, eles recebem a promessa de uma terra e Deus dá essa terra. Mas não era qualquer terra, era uma terra boa, fértil, que manava leite e mel, ou seja, uma terra muito boa. Essa era a promessa de Deus para o povo de Israel. E por quê? Porque Deus tinha um plano. O Pai precisava enviar o Filho para que houvesse redenção. Então, para que o povo, a semente de Abraão, subsistisse, sobrevivesse, era necessário que Deus os abençoasse com bens, com riquezas, com fartura, com abundância. Era necessário que Deus cuidasse desse povo. Então, é por causa disso que Deus dá essas promessas de riqueza aos israelitas, para que o Filho de Deus pudesse vir ao nosso mundo e trazer a paz entre os homens e Deus. Mas essas promessas, a maioria delas não se aplicam a nós. Nós não podemos olhar para o Antigo Testamento e para a promessa que diz: o lugar em que você vai pôr a planta dos seus pés, você vai ter por herança. Isso não é para nós, meus irmãos, isso foi para os judeus, os israelitas. Então, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, o Pai enviou o Filho para viver uma vida sem pecados, para morrer por nossos pecados e ser ressuscitado para a nossa justificação. E agora, todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Sabe o que isso significa? Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos agora amados por Deus. Nós nos tornamos unidos a Cristo. Nós passamos a fazer parte do povo de Deus e todas as bênçãos que Cristo recebe são dadas a nós também. Em Cristo nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Tudo que nós precisamos para o nosso bem-estar é dado a nós. É verdade que nós ainda vamos enfrentar dificuldades, perigos e enganos do nosso coração, mas todas as bênçãos espirituais já nos pertencem, são nossas, estão em nossas mãos. E talvez você nunca vai ter tudo que o seu coração deseja, e eu me refiro especialmente às coisas boas que Deus criou. Alguns vão ter muitas dificuldades e dores nessa vida, principalmente os seguidores de Jesus, porque Jesus, quando convidou seus discípulos a seguirem a Ele, não prometeu nenhuma riqueza, não prometeu nenhum benefício terreno. Pelo contrário, o que Jesus prometeu foi dor e sofrimento, foi perseguição. Mas eles teriam vida, paz e alegria e a vida eterna. Quem prometeu riquezas não foi Jesus, foi Satanás.
o único lugar em que os crentes vão sofrer é essa terra. O único sofrimento que nós vamos experimentar em Cristo é nessa terra. Porque quando nós morrermos e Cristo voltar, nós teremos alegria eterna, paz, vida e abundância. Da mesma forma, aqueles que rejeitam a Cristo e permanecem em inimizade com Deus, terão o único prazer que eles terão está nessa vida. O único conforto que eles vão ter está nessa vida. As únicas alegrias que eles vão ter vão estar nessa vida. Quando nós nos damos conta que Deus, o Pai, nos abençoa com tudo que nós precisamos por causa da nossa união com Cristo, nós nos tornamos felizes de verdade. Nós não experimentamos apenas felicidade, mas contentamento. Quando nossos olhos são abertos pela obra do Espírito Santo, nós podemos dizer o que Paulo vai dizer: eu aprendi a passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se você está em Cristo, o Pai já lhe deu todas as bênçãos espirituais que você precisa para viver nesse mundo. O nosso desempenho financeiro, religioso, nesse mundo, esse desempenho, ele não é confiável. Mas a palavra de Deus é confiável. E ela nos diz que Deus, o Pai, nos abençoa com tudo que nós precisamos por causa da nossa união com Cristo. Então, nós podemos bem dizer a Deus, o Pai, porque recebemos dele tudo que precisamos. Isso não acontece porque somos obedientes, porque somos esforçados, mas por causa da nossa união com Cristo. Tudo é por causa dele. E embora vivamos ainda nesse mundo, com Cristo nós somos agora cidadãos dos céus. Uma outra pergunta que nós podemos fazer uma reflexão: quando que você escolheu o seu cônjuge? Quando que o Fernando escolheu casar com a Luana, ou a Luana com o Fernando, ou a Sheila comigo? Muito provavelmente nós fizemos essa escolha, né, seu Teodoro, depois de um período de namoro. Nós fazemos essa escolha depois de conhecer um pouco a pessoa, de ver se nós temos afinidade, se a pessoa bate com o nosso perfil, se ela desempenha o que a gente espera que ela desempenhe. E é o que nós fazemos de modo geral na nossa família. Nós tem algumas pessoas da família que nós temos uma afinidade maior. Às vezes na empresa, então tem colegas de trabalho que nós temos uma afinidade maior e nós escolhemos eles para serem nossos amigos. Na igreja isso acontece também. Tem pessoas que nós escolhemos ser amigos porque elas têm pensamentos parecidos, são mais parecidos com a gente de alguma forma. Nós escolhemos pessoas para fazer parte da nossa vida com base no desempenho delas. E é assim também até na Copa do Mundo. É assim na empresa, é assim nas amizades. E é assim que nós escolhemos a pessoa que vai passar a vida com a gente. Em todos os casos, nós podemos mudar, nossa escolha pode mudar, porque nós escolhemos tal pessoa até a página 2. Porque se ela parar de fazer o que a gente espera que ela faça, ou falar o que a gente espera que ela fale, ou agir da forma que a gente espera que ela haja, nós já mudamos nossa escolha. É assim que nós fazemos, é assim que nós funcionamos. E um caso que ilustra o que eu estou dizendo, aconteceu em Itajaí esse ano. Um jovem foi adotado por 2 mulheres, uma advogada e uma juíza, com 9 anos de idade. E quando ele fez 21 anos de idade, ele precisou fazer uma decisão. Ele conheceu uma menina e ele começou a namorar com essa menina. E esse namoro não era aprovado por suas mães adotivas. Então, em uma certa vez, ele diz em entrevista ao Fantástico que ele foi obrigado a fazer uma escolha. A Lilian, uma das mães adotivas, falou:
Ou você escolhe a Ingrid, a sua namorada, ou você escolhe a gente. Ou seja, elas escolheram adotar aquele filho, mas elas continuariam escolhendo aquele filho se ele fizesse o que elas queriam, se ele desempenhasse aquilo que elas queriam, se ele largasse aquela menina e escolhesse as mães. É assim que nós fazemos. Nós escolhemos amar aqueles que preenchem os nossos requisitos. E quando essas pessoas deixam de preencher os nossos requisitos, nós deixamos de amar essas pessoas também. E é por causa disso, meus irmãos, que muitas vezes nós tentamos também ser escolhidos por Deus com base no nosso desempenho nesse mundo. É por causa disso que nós tentamos impressionar a Deus, para que então Deus olhe para a gente e demonstre favor, e Deus olhe para a gente e veja o quanto nós nos esforçamos para impressioná-lo, e então Ele nos escolha. Mas em Efésios 1:4 nós temos a segunda verdade desse texto. Deus o Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Meus irmãos, essa é a segunda verdade. Deus o Pai nos escolheu antes do mundo ser criado. Antes de nós fazermos qualquer coisa boa ou má, Deus o Pai nos escolheu. A eleição de Deus, a eleição de homens e mulheres pecadores feitas por Deus o Pai antes da eternidade, aliás, antes da criação do mundo, é a primeira das bênçãos espirituais que nós recebemos. João Calvino vai dizer que a eleição eterna é o fundamento e a causa primeira, tanto de nosso chamado como de todos os benefícios que Deus nos dá. Paulo começa o verso dizendo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Esse hino é profundamente trinitário. E embora Paulo não identifique Deus o Pai nesse trecho, nós podemos deduzir de forma muito clara que ele se refere sim a Deus o Pai. A escolha do Pai, o sacrifício do Filho e o selo do Espírito, essa é a estrutura desse hino. Saber que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo é profundamente encorajador, meus irmãos. Por quê? Porque Deus não escolhe as pessoas da mesma forma que eu e você escolhemos. Porque se Deus fizesse dessa forma, eu não teria nenhuma chance de ser eleito. Deus sabia tudo sobre nós. Deus sabia tudo. E mesmo assim nos escolheu. Ou seja, Deus não escolhe ninguém por boas obras. Não. Todos somos pecadores e merecemos condenação eterna. Deus não tinha nenhuma obrigação de nos salvar. A eleição é uma graça de Deus. Pois se Deus não tivesse tomado iniciativa, ninguém teria presença e vida eterna em Deus. A pergunta não é porque Deus não escolheu alguns, mas porque Deus escolhe alguns, quando Ele poderia condenar todos nós. Aqui nós não temos um tratado teológico sobre eleição. Nós temos um tratado doxológico, ou seja, Paulo não escreveu sobre eleição aqui nesse texto para que os crentes em Éfeso viessem a debater sobre a eleição. Esse é um hino de louvor à bendita Trindade. A eleição dos crentes é motivo de louvar e bendizer a Deus o Pai. É para isso que Paulo fala de eleição aqui, para encorajar os crentes. Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. A eleição do Pai está em harmonia com a obra redentora do Filho. E podemos dizer que a eleição do Pai só é possível por causa da obra redentora do Filho, porque Deus não pode trazer seres humanos pecadores à sua eterna presença sem que Cristo antes tenha pagado pelo pecado de cada um deles.
Infelizmente, algumas pessoas não compreendem e até mesmo distorcem o que Deus fala sobre a eleição ou a predestinação. Alguns, inclusive, chamam essa doutrina de diabólica. Outros vão dizer que é uma doutrina de demônios. E com certeza eles não entendem o que as Escrituras estão dizendo. O propósito de Deus, ao inspirar o apóstolo Paulo e outros autores a falar sobre eleição, não era gerar especulação, mas alegria, conforto. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 14, ele diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa eleição aconteceu antes da fundação do mundo. É uma eleição pessoal, individual, de homens e mulheres que são predestinados por Deus para a vida eterna. É o que nós vemos lá em Romanos 8, 29 e 30, onde Paulo vai colocar da seguinte forma: pois aqueles que de antemão conheceu, amou de uma forma especial, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, glorificou. A escolha de Deus salvar pecadores também está em harmonia com a liberdade humana, de uma forma que nós não podemos compreender. Nós devemos apenas aceitar. É o mistério. No tempo certo, aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo serão capacitados por Deus para ouvir a voz do bom pastor. Eles confiarão em Jesus Cristo, o bom pastor, e serão justificados pela fé. No tempo certo. Ao mesmo tempo que há uma eleição divina, há uma resposta humana. Mas essa resposta humana só é possível porque Deus abre o nosso coração, conforme aconteceu com o apóstolo Paulo lá em Filipos. E Deus abriu o coração de Lídia e ela creu no Evangelho. No final do verso 4, diz que Deus o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus não escolheu alguém que já fosse santo. Deus não escolheu alguém que já fosse irrepreensível. Pelo contrário, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Levítico 11, 44, 45, o Senhor vai dizer: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos. Deus ordena que o seu povo escolhido, o povo de Israel, o povo que ele tirou do Egito, então após Deus formar o povo, libertar o povo, é somente depois disso que Deus vai dizer para o povo: sejam santos, porque eu sou santo. E quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 16, o apóstolo Pedro vai repetir as mesmas palavras: sejam santos, porque eu sou santo. Nós somos salvos para sermos santos. Nós não somos santos e então somos salvos. A santidade não é o motivo que leva Deus nos escolher, mas é a finalidade que leva Deus nos escolher. E da mesma forma que Deus fez com o povo de Israel, Deus agora está formando um novo povo em Cristo, um povo para ser santo e irrepreensível em sua presença. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, quando Paulo vai fazer a comparação entre o casamento e a igreja, ele nos diz que em Cristo nós somos santos e sem culpa. E Cristo nos apresentará sem mancha, sem mácula, sem defeito algum diante do Pai. Saber que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, sem mérito, nos leva a descansar na obra de Deus.
Pois aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que não precisamos ter medo de que Deus vai deixar de nos amar. Deus nunca vai deixar de nos amar. A vida nunca permitirá que fiquemos livres de vergonha. Nossas fraquezas, pecados e incertezas têm o potencial de nos envergonhar diante daqueles que estão na terra e no céu. No entanto, a glória do Evangelho está no fato de que nosso Pai Celestial apagou o nosso nome do quadro negro, o escrito de dívida que era contra nós, Ele removeu e o pregou na cruz. Deus não nos culpa mais pelas coisas que nos causam vergonha, meus irmãos. Deus não nos culpa. Isso é motivo de louvor. Isso é motivo de alegria. Essa frase é de Bryan Chapell. Se nós estamos em Cristo, nós já somos santos e sem culpa. E é com base nessa identidade que nós recebemos que nós somos agora chamados a viver uma vida de santidade. Nós somos eleitos para a santidade. E o próprio Deus supre a santidade que Ele exige por causa da nossa união com Cristo. Por fim, meus irmãos, Deus o Pai nos adotou. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida é a facilidade que nós temos de amar pessoas que são amáveis. Já reparou como é tão fácil amar gente amável? Caramba, é muito fácil. Quando eu comecei a namorar a Sheila, alguns anos atrás, a minha sogra me odiava. Alguém já me disse uma vez que as pessoas ou vão me amar muito ou elas vão me odiar muito. E ela me odiava. Ela me odiava. E se você conversar com ela e perguntar para ela, ela vai te dar uma lista de motivos para não me amar. Porque eu posso resumir, eu não era tão amável com ela. Eu era grosso, indelicado, debochado, e a lista continua. Principalmente com ela. E além disso, para completar a lista, todos os dias eu levava a Sheila para casa. Pegava ela no trabalho, levava para casa e como todo bom namorado, eu filava a boia. Porque você vai namorar, você tem que saber como que é a comida, né, da casa. Ainda mais que a mãe e o pai estão preparando. E naquela época, né, jovem, eu era esfomeado. Então ela fazia pão, eu comia um pão caseiro inteiro. Era bom, eu continuo bom de garfo. Isso eu não perdi. Então pensa, além de ter todos os defeitos que eu tinha, eu ainda comia toda a comida que ela fazia. Eu não era uma pessoa amável, educada. Essa situação ela durou cerca de 1 ano. Quando eu entendi que minha sogra gostava de receber ajuda na cozinha, a chave virou. Aí eu comecei a ajudar ela, lavando uma louça, secando uma louça. Ela vai fazer um pão, na época ela não tinha cilindro elétrico, era um cilindro a manivela, então eu ia lá, cilindrava o pão para ela. Eu fazia tudo para agradar ela, comecei a fazer isso. Ou seja, aos poucos eu me tornei uma pessoa amável com ela. Meus irmãos, ela mudou da água para o vinho. Ela se tornou uma pessoa amável comigo. De modo que hoje, se você falar de mim para ela, pode ser minha mãe. Nossa, se cuide, porque ela vai soltar os cachorros. Defende mais do que filho, se duvidar. Então, nós temos facilidade em amar pessoas amáveis. Mas Efésios 1, 5 e 6 nos mostra a terceira verdade. Deus, o Pai, por meio de Cristo, nos adotou em sua família. Ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado.
Nesses versos nós temos a terceira verdade do texto. Deus, o Pai, por meio de Cristo, nos adota em sua família. Nós não éramos amáveis com Deus. Nós lemos no começo do culto que nós éramos filhos do quê? Ira, filhos da desobediência. Nós éramos rebeldes. Se você olhar para trás e se lembrar como era a sua relação com Deus antes de você se converter, você vai perceber o quão rebelde você e eu éramos. Nós éramos inimigos de Deus por natureza, mas fomos abençoados com todas as bênçãos em Cristo, escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E agora vem a melhor parte. Sem mérito algum, fomos predestinados para fazer parte da grande família de Deus. O verso 5 é claro. Deus, o Pai, faz isso em amor. Essas palavrinhas são muito importantes em Efésios. Em amor. Em amor. O amor de Deus pelos eleitos, ele é grande e imerecido. Antes da fundação do mundo, Deus, o Pai, predestinou os eleitos para serem adotados em sua família, mediante a obra de Jesus. A adoção que Paulo tem em mente é uma adoção do sistema romano. Um comentarista vai dizer sobre a adoção do sistema romano algo muito interessante. Ele diz assim: o pai tinha poder absoluto, é o que eles chamam de pátria potestas, sobre os membros da família, de modo que podia até mesmo tirar a vida de um membro da família sem que isso fosse considerado assassinato. No que diz respeito aos bens, ele tinha pleno direito de propriedade de tudo que a família possuía e poderia dispor disso como bem quisesse. As nossas famílias não funcionam assim. O pai não tem direito total. Então, por exemplo, o irmão Teodoro não tem direito sobre a Luana como ele tinha quando ela era pequena. Os nossos pais não têm esse direito, mas no mundo greco-romano era assim. E diz assim: o objetivo dessa adoção no mundo grego-romano era que o adotado pudesse assumir a posição de filho natural, a fim de dar continuidade à linhagem familiar e manter a posse dos bens. Esse filho adotado se tornava o pátria potestas, ou seja, assim que o pai morresse, o filho adotado geralmente era um pai que não tinha filhos homens, então ele adotava um filho homem para levar o seu nome, para levar o seu legado, e quando ele morria, esse filho adotado recebia toda a autoridade que era do pai. Toda a autoridade. Sabe o que isso significa aqui em Efésios, meus irmãos? Significa que Deus, o Pai, predestinou muitos filhos da ira para serem adotados em sua família. Ele predestinou muitos filhos de Adão para serem irmãos adotivos de Jesus, com a diferença que Deus não morre e Ele continua tendo controle total e absoluto sobre nossas vidas. Significa que, embora nós não tendo o mesmo sangue de Jesus, o mesmo DNA de Jesus, a mesma essência da divindade, nós passamos a ter o mesmo Pai e os mesmos direitos. Em João capítulo 1, versos 12 e 13, diz: contudo, aos que o receberam, receberam Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade humana, nem da vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aqueles que foram escolhidos pelo Pai foram predestinados para serem seus filhos por meio de Jesus Cristo. Os filhos de Deus, então, agora podem ter comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Além disso, possuem os mesmos direitos, os mesmos privilégios de um filho natural. Isso aconteceu de acordo com o bom propósito da vontade de Deus, de acordo com o seu beneplácito. Ou seja, Deus fez isso, Deus tomou essa atitude sem nenhuma influência externa. Por fim, nós temos o refrão no verso 6. É o refrão que vai permear os 14 versos. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, Deus o Pai
elegeu e adotou homens e mulheres de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, para serem seus filhos. Por quê? Para o louvor da sua graça. Nós, meus irmãos, não somos nós quem escolhe aqueles que serão adotados pelo Pai e inseridos na família de Deus. É o Pai que escolhe aqueles que Ele deseja salvar. E da mesma forma que nós fomos predestinados para sermos filhos adotados pelo Pai, muitos outros também são. E talvez você não seja uma pessoa amável. E talvez por causa disso você pense que Deus nunca poderia te amar de verdade, porque você sabe que você não é amável. Mas a Escritura deixa bem claro que Deus, o Pai, é especialista em amar pessoas que não merecem. Talvez os seus pais não tenham te amado do jeito que você gostaria. Talvez você não tenha sido um bom filho. Mas nada disso importa para Deus, o Pai. Porque o tamanho do amor do Pai pelos eleitos é visto quando Ele envia o seu único filho para morrer em nosso lugar. Saber que Deus, o Pai, nos amou a ponto de nos adotar em sua família deve nos levar a profunda alegria. Mas não apenas isso. Aqueles que entendem o grande amor de Deus passam a amar aqueles que também não são amáveis. E talvez você esteja com dificuldade de amar da mesma forma que o Pai te amou. Talvez você olhe para um colega de trabalho e uma pessoa talvez na família, um parente. Afinal, todo mundo tem um parente difícil de amar. Se você não tem, talvez você não percebeu. Todo mundo tem um colega difícil de amar. E da mesma forma, na igreja, às vezes temos pessoas que são difíceis de amar. E é por isso que muitas vezes nós pensamos em mudar de família. É muito difícil. Mas a gente muda de cidade, a gente corta relacionamento, às vezes a gente muda de trabalho, às vezes a gente muda de igreja. Mas será que é essa a atitude que Deus, o Pai, espera de seus filhos? Bom, ao longo do tempo eu tenho percebido que Deus, o Pai, sempre coloca pessoas difíceis no caminho dos seus filhos. Deus sempre coloca. Se você não percebeu uma pessoa difícil de amar no seu caminho, olhe com mais atenção. Limpa o óculos, olhe direito. Você vai enxergar pessoas difíceis que Deus, o Pai, colocou no seu caminho. Difíceis de amar. Deus tem colocado pessoas difíceis. Pessoas que nós não escolhemos amar. Pessoas que se nós pudéssemos, a gente desviaria delas. E eu sei, meus irmãos, o quanto pode ser difícil amar pessoas que não são amáveis. E eu sei o quanto eu não era amável com Deus. E mesmo assim eu fui amado por Deus. Eu sei o quanto eu não era amável com pessoas de Deus. E mesmo assim pessoas, filhos e filhas de Deus, me amaram e continuam me amando. Nós somos filhos de Deus e somos disciplinados por Ele. E penso que uma das coisas que Deus faz para nos disciplinar e nos ensinar o amor é quando Ele coloca pessoas difíceis na nossa vida, pessoas que não merecem amor, mas que precisam de amor e que a gente deve amá-las. E por que Deus coloca essas pessoas na nossa vida? Para que o amor que está no nosso coração, que nós recebemos de Deus, esse amor transborde para essas pessoas. Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, o nosso coração se enche do amor de Deus, esse amor transborda. Efésios 4, eu quero terminar com esse texto do 1 ao 6, se você quiser ler comigo. Veja o que Paulo vai dizer. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só Espírito, como também a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Concluindo, meus irmãos, nós podemos bendizer a Deus o Pai, porque Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Cristo é tudo o que tenho, e se eu tenho Cristo, eu tenho tudo o que eu preciso. Cristo é tudo, e nós temos tudo nele. O Pai nos deu. Deus, o Pai, nos escolheu e nos adotou em sua família por meio de Cristo. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de celebração, isso é encorajador, porque nada disso nós merecíamos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Senhor, que essas palavras, Senhor, possam cair no solo do nosso coração e frutificar para a glória do Seu nome, ó Pai. Para o Teu louvor, para a Tua glória. Senhor, ajuda-nos a viver como aqueles que foram batizados em Teu nome. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto e, nesse momento,